E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a uma nossa terceira aula de mecânica gratuita para vocês aqui no nosso canal, né? E isso é o oferecimento aí dos nossos parceiros, patrocinadores. Vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês seguirem esses parceiraços aí que estão possibilitando você de aprender gratuitamente aqui com a gente. Gostaram, né? Então vai lá e dá aquela moral para eles e consuma os produtos, porque para ser parceiro aqui de um projeto desse, se não tiver produto de qualidade, tá fora, meu amigo. Tem que ser parceiro e ter coisa boa, senão não tem resultado, né? E aí, gostaram das nossas primeiras duas aulas? Agora tá na hora da gente parar do lenga-lenga, não é? Tá na hora de fato, colocar a coisa para acontecer. Vocês querem aprender a consertar? Calma, meu pequeno gafanhoto, calma. Para refazer reparo, para fazer a manutenção, você precisa entender como que a coisa acontece. E eu não vou... Olha, quando eu comecei esse projeto há um tempo atrás, eu pensei em começar ali do undercar, na parte de baixo e tudo, mas a galera é apaixonada por motores, já não é? Seja o entusiasta, seja o profissional da manutenção, todos amam motores. Então, vamos começar logo pelo coração da fera, né? Aquela coisa mais interessante. Mas a gente precisa entender como que isso funciona. E ADG, que bendita seringa é essa na sua mão? Bom, isso é interessante, porque essa seringa representa os nossos 4 cilindros que nós temos aqui. É como se a gente tivesse 4 cilindros desse daqui. Porém, eu tenho 2 válvulas, uma de admissão, uma de escapamento. Vamos lá. O que acontece quando eu desço com o cilindro e estou com a minha válvula de admissão aberta? Eu vou estar enchendo o meu cilindro, correto? Vai entrar ar combustível. Depois, essas válvulas vão ficar fechadas e eu vou comprimir essa mistura. Tá vendo como é que é difícil para eu conseguir comprimir um pouco numa seringa de plástico? Imagina aqui. Então você tem muita força, muito calor sendo produzido e eu preciso comprimir essa mistura. Às vezes, no caso de um motor, por exemplo, ali 7x1, esse daqui próximo dos 10x1, 9x1, alguma coisa desse tipo. E aí você precisa comprimir isso, apertar tudo. Essa é a verdade, eu vou apertar o ar e o combustível, deixar ele bem esmagado no ponto de maior pressão e depois eu vou fazer o quê? Eu vou colocar fogo nisso, a ignição, e eu vou fazer o motor, né, funcionar como? Empurrando aquele pistão para baixo, como uma explosão. Aí vocês entendem. Tá fácil de entender? Tá fácil, né? São os 4 ciclos do motor, né, pessoal? Admissão, compressão, explosão, escape. Eu não gosto muito de falar o termo explosão, mas é muito popular. Eu gosto de chamar de expansão. É o momento que você está colocando os gases para expandir. A explosão foi utilizada há muito tempo, mas eu prefiro falar expansão. Então, admissão, compressão, expansão e descarga. Esses tempos do motor não mudaram até hoje. Mas por que esse motor tem mais potência do que o outro quando a gente fala de um motor de mesma capacidade cúbica? Mesmo sendo 1.5, se ele vai puxar ar e combustível, mesmo volume, vai comprimir aquilo e vai colocar fogo, por que um rende menos do que o primeiro que a gente mostrou? Aí é que vai entrar os fatores de qual é a taxa de compressão, quanto eu consigo comprimir a mistura ar-combustível. Na época do Passat, a gasolina não tinha a quantidade de álcool misturado à gasolina. Então você tinha uma gasolina que usava um outro tipo de antidetonante. Aí é um dos fatores. Nós temos também a própria construção do motor. Qual tipo de liga metálica é utilizada na confecção de um pistão, de uma camisa de cilindros, de anéis de segmentos? Isso tudo também influencia e muito. Mas também nós temos o tipo de comando de válvulas que é utilizado, o tipo de válvulas, o tamanho. Não adianta eu ter somente
a capacidade cúbica, mas também eu preciso de melhorar com o passar do tempo, fazer evoluir a quantidade de ar que vai entrar a hora que eu puxar o êmbolo. A hora que o pistão descer, eu posso ter essa abertura, mas também eu posso limitar, encher menos, ou eu posso arrombar aqui e deixar entrar mais. Tudo vai depender do projeto daquele motor e das limitações tecnológicas que existiam naquele momento que aquele motor foi projetado. Um exemplo muito legal que eu gosto de usar e falei anteriormente é aqui. Nós temos um cabeçote em alumínio, nós temos um bloco em ferro fundido e nós temos uma junta, aqui no caso de papelão prensado, do tipo papelão hidráulico prensado. Hoje nós temos juntas que utilizam lâminas de aço, que permitem o quê? Que eu comprima cada vez mais essa mistura dentro dos cilindros e que eu possa extrair mais daquele combustível. Então, com a mesma capacidade cúbica, eu consigo aproveitar melhor aquela admissão de combustível e ar e fazer com que aquele motor produza mais torque e potência, emitindo menos poluentes e consumindo menos combustível. Não é legal? O que vocês acham no futuro da gente fazer um upgrade nesse carro? Acham bacana a gente pegar esse motor que tem uma taxa de compressão baixinha, fazer a medição de consumo de combustível dele e de repente, sem alterar muita originalidade, só de mudar a taxa de compressão para uma taxa de compressão mais próxima do que o nosso combustível de hoje permita usar? Vocês têm noção do tanto que pode melhorar? Tem curiosidade de ver? Gostaria de acompanhar isso aqui com a gente? Deixe aí nos comentários. A eletrônica possibilitou a adoção de vários sistemas que permitem cada vez mais que esse enchimento de cilindros, essa mistura, possa preencher cada vez mais esse espaço, esse volume do motor de forma cada vez mais eficiente. Por exemplo, aqui nós temos um projeto bem antigo de motor fixo. Nós temos uma posição só, não tem nenhum tipo de variação e esse motor tem que adotar um comando de válvulas com uma graduação conservadora. Ele tem que atender a uma ampla faixa de funcionamento apenas de um jeito. Então ele adota ali uma graduação, um modelo de construção para quê? Opa, ele vai funcionar muito bem ali, ó, entre tal rotação e tal rotação. Eu vou ter que sacrificar um pouquinho mais aqui na baixa, ou eu vou ter que sacrificar um pouquinho mais em alta e por aí vai. Só que a tecnologia chegou, a eletrônica, a adoção de solenoides, um gerenciamento eletrônico. Então você tem, por exemplo, olha só que bacana, a gente volta novamente aqui a esse motor tecnológico aqui, que é do Maré, um motor bem zoado. Para você que vai entrar na profissão de mecânico, prepare-se. Você vai entrar, esse aqui é um divisor de águas, rapaz. Esse aqui, se você encarar um desse, você merece a farda preta, tá bom? Aí você é o cara. Mas, brincadeiras à parte, nós temos aqui então um motor que tem um controle de movimento do comando de válvulas. O que é o variador de fase? Eu vou conseguir variar o funcionamento do comando, no caso desse motor de admissão. Existem motores mais modernos que, além de eu controlar a abertura das válvulas de admissão, eu também tenho do escapamento. E assim como no primeiro motor que eu mostrei para vocês na primeira aula, nós temos aquele motor aspirado Honda, que tem variador nos dois comandos e também varia o levante, o sistema IVETEC. Mas aí uma hora a gente vai poder falar sobre isso. Então a gente tem aqui esse tipo de controle que vai melhorar o enchimento de cilindros. Nós temos também a adoção de um coletor que vai permitir, em baixas rotações, que o ar passe por um caminho mais longo. Por quê? Como é que eu posso explicar para vocês? Uma seringa, e você pode fazer como? Pega uma seringa e coloca dentro de um copo d'água. Galera, não tem script aqui, eu não estou seguindo o roteiro. É aquilo que está na minha cabeça. Eu preciso que vocês vão acompanhando aí comigo. Coloca uma seringa dentro do copo d'água e puxa de uma vez. Você não vai conseguir encher a seringa toda. Mas se você puxar gradativo, você vai conseguir encher toda. Faz o teste você mesmo. A mesma coisa acontece com o motor em funcionamento. Se você quer um bom enchimento de cilindros de determinado projeto de motor em baixas rotações,
você vai precisar de ter um caminho mais longo do coletor. Para quê? Para que ele possa, então, encher melhor. Então ele vai ter um caminho longo e enche melhor os cilindros. Agora, em altas rotações, isso pode acabar prejudicando. E aí o que acontece? Eu tenho um controle que vai encurtar o caminho dos gases, porque em alta eu preciso de enchimento rápido. Eu preciso que o ar passe rapidamente para dentro dos cilindros. Não é legal? É muito bacana. Galera, a gente vai falar sobre isso tudo. Cada tecnologia. Vamos ver se a gente consegue algumas animações legais também para mostrar para vocês o fluxo dos gases, né? A dinâmica, né? O fluido dos gases, que é muito próximo, bem parecido com a dinâmica dos fluidos hidráulicos, né? Então vai ser bacana para vocês poderem entender. Então, tudo isso se resume, todo o avanço tecnológico para quê? Para eu conseguir, no final das contas, enfiar dentro do meu cilindro uma quantidade maior de ar. E olha que eu não estou falando de turbo compressor ainda não. A gente vai falar de turbo depois, aí é outra conversa. Inclusive eu estou hoje com um carro de frota de imprensa com motor 1.5, turbo de quase 180 cavalos. Conhece aquele motor da Chevrolet 1.5, da Equinox? Pois é, tem um motor desse que usa turbo compressor, é uma outra conversa. Olha só como que foi evoluindo as coisas. 1.5, aspiradinho, vovô. A gente vai passando, chegou naquele motor que eu apresentei para vocês, com alta tecnologia, aspirado também. E temos um motor 1.5 com adoção de turbo compressor. Aí é sistema de sobrealimentação. E a gente vai falar também disso em breve aqui no nosso canal. Vocês repararam que até agora eu venho falando o quê? De fluxo de ar. Falando de enchimento de cilindros, principalmente a parte da dinâmica, né, do ar entrando para dentro do motor. O êmbolo puxando o ar, os caminhos, coletores, né, como que isso vai acontecer, a graduação dos comandos, o ponto do motor. A gente pode também, no caso de alguns motores, levar em consideração a importância de manter essas válvulas reguladas. Por que as válvulas têm que estar reguladas? Porque essa regulagem vai determinar o tempo que essa válvula vai permanecer aberta, se vai permitir o enchimento completo ou não daquele motor, né? Então a gente tem tudo aquilo que foi projetado para ser, para ter aquele fluxo de admissão de ar. E aí, no caso de um motor carburado, nós temos uma peça já pré-histórica, mas que muita gente gosta, pela confiabilidade que tem, acaba adotando esse carburador em vários projetos. E o que? Nós temos ali um carburador que ele vai arrastar, na admissão de ar, ele vai arrastar o combustível de dentro do carburador. É o efeito Venturi. O efeito Venturi é a mesma coisa que você pode ver numa chaminé. Você pega uma chaminé bem alta, né? Lá em cima tem aquela fumaça sendo aspirada de dentro da sua casa. Como? Porque tem um ar passando e arrastando, fazendo tipo de um vácuo ali dentro da chaminé. Só para vocês entenderem, efeito Venturi é a mesma coisa do efeito que acontece na chaminé, que é muito parecido com o sistema do carburador. O ar passa, à medida que você acelera, você abre a borboleta de aceleração, o pistão arrasta mais ar e junto com o ar vai aquele combustível devidamente regulado pelos parafusos de clês para poder a entrada de combustível de forma gradual. Esse é o carburador e você precisa de ter ele muito bem ajustado. Com o passar do tempo e a necessidade de reduzir cada vez mais as emissões, foi então adotado o sistema de injeção eletrônica. Aqui nós temos um sistema de injeção eletrônica, um dos mais simples, que é o sistema monoponto. A DG, o que seria o sistema monoponto? Ele utiliza um bico somente para poder alimentar os 4 cilindros. E a gente vai falar sobre isso na hora que a gente for falar de injeção eletrônica. O que eu estou falando aqui agora é de como essa máquina funciona. Ar, combustível, queima e joga para fora aquilo que não interessa mais. Aquilo que não tem mais eficiência vai ali para o escapamento, tá bom? Sabendo que o motor precisa de ar e combustível, tudo na medida, tudo muito bem ajustadinho, já levando em consideração todo o projeto, depois que a gente sabe que tem ar e combustível entrando a contento para alimentar aquele motor, nós precisamos saber qual é a hora
correta para queimar aquilo dentro do motor. Existem momentos que variam conforme a rotação daquele motor. Em marcha lenta, em cargas mais leves, em rotações mais altas. Tudo vai depender e vai ser controlado pelo sistema de ignição. Nos motores mais antigos, que você não tem um gerenciamento totalmente eletrônico, você tem que fazer um ajuste utilizando ferramentas próprias, como lâmpadas de ponto e o ajuste manual no distribuidor. Se você tem ar e combustível entrando de forma perfeita, mas o ponto de ignição estiver errado, você vai ter um desperdício de energia. Da mesma forma, se você tiver uma entrada de ar de uma maneira e tiver uma deficiência no combustível, você vai ter uma mistura pobre. E se você tiver o inverso, que é muito combustível para o tanto de ar que aquele motor consegue aspirar, você vai ter então uma mistura pobre. Então, rico é quando tem bastante combustível, gasolina cara, você está jogando bastante combustível para dentro do carro. Pobre é quando você está ali, nossa, está entrando pouco combustível. E às vezes você pode até pensar, tá, e se eu ajustar o meu motor para uma mistura mais pobre, eu não vou economizar combustível? Não. Por quê? Primeiro que você vai causar um aquecimento desnecessário na câmara de combustão, podendo quebrar o seu motor. E outra, o que você acha que vai economizar, você vai ter de perda de eficiência energética do motor, você vai ter que compensar isso acelerando mais o carro e o seu consumo vai ficar na mesma ou até pior. Então é importante o quê? Saber que esse motor precisa de ar, de bom combustível e de um sistema de ignição em perfeito funcionamento. Vamos lá, antes da gente finalizar o nosso vídeo de hoje, né? A gente pode recapitular aqui rapidamente como é que esse motor funciona, esse ou qualquer outro motor. Por mais bacana que seja o motor, gigantesco, monstruoso, todos, no final das contas, vão funcionar dessa maneira até o momento. A hora que começar a usar aí, de repente, os elétricos, né? Aí a coisa muda. Mas enquanto a gente estiver falando de motor térmico, é disso que a gente vai precisar. Ar, combustível e uma fonte de ignição. O motor vai precisar de admitir o ar e o combustível, queimar tudo isso, jogar para fora esses gases que foram queimados, levando sempre em consideração o avanço dos projetos e a diferença entre eles. Aqui nós temos as válvulas que vão permitir a entrada e saída dos gases, nós temos que levar em consideração uma vedação perfeita desse motor, né? Pensa bem, lembra que eu falei com vocês que o motor não vai puxar o ar e combustível e não vai ter que comprimir aquilo? Boa parte de problemas de perda de desempenho dos motores vem de quê? Uma falta de uma perfeita estanqueidade. Na hora que eu estou ali comprimindo aquela mistura, eu acabo tendo perda, porque eu tenho um problema em válvula, eu tenho problema em algum tipo ou desgaste em cilindros, né? Anel de segmento, camisas e pistões. Então, olha só o que é importante. Eu falei com vocês, combustível, ar, ignição, mas eu preciso também de ter uma boa compressão para poder aproveitar tudo isso. Sem uma perfeita compressão, eu vou perder desempenho, vou jogar dinheiro fora com combustível e a coisa não vai ficar legal, tá bom? Bom, pessoal, a gente se vê então no próximo episódio, eu tenho certeza que vocês vão curtir. A gente vai desmembrar o motor, vou mostrar o motor para vocês rachado no meio. Esse daqui está em corte, mas vamos mostrar o motor aberto para vocês entenderem na prática o que é aí uma compressão de cilindros, mostrar as válvulas, abrindo e fechando válvulas. Acho que fica melhor para vocês entenderem.